Fala galerinha, tudo bem? Uma boa tarde a todos. Olha, estamos aqui para começar a nossa live juntamente com o coach Leonardo Nunes. É, Nossa live que tem como tema é, direito do consumidor nos momentos de pandemia, tá bom? É um tema muito importante para que a gente possa aí entender como que as coisas funcionam, como que... Deixa eu só... Pronto. Para a gente entender como que as relações de consumo funcionam nesse momento, né? E aí, Leonardo, beleza? Oi, beleza. Só ajeitando É, aqui esse suporte. que é para a gente entender, né? Eu estou falando aqui, Leonardo, pessoal, antes de você entrar, que esse tema é muito importante, porque todos nós somos consumidores e a gente precisa entender um pouco de como que essas relações entre consumidor, fornecedor, ficam durante esse momento onde várias leis estão sendo editadas, várias medidas provisórias, né, com o intuito de proteger algumas o consumidor, outras nem tanto, outras visando proteger o fornecedor, o empresário. Afinal, a economia vive um momento difícil e é preciso, né, que a gente tenha parâmetros objetivos. Né? É importante que o legislador veja as situações que estão ocorrendo e legisle sobre, para que não fique no achismo do que o consumidor acha que é certo, do que o fornecedor acha que é certo. Vamos lá? Certo. Eu vou colocar aqui o tema só para você fixar aí para mim, tá bom? Beleza. Publicar aqui. É, antes da gente começar, queria dar as boas-vindas, né, para quem está chegando aí conosco. Hoje a gente vai falar sobre o tema direito do consumidor em momentos de pandemia. A gente vai falar aí em diversos campos, né, na educação, na saúde. Então, você que está aí conosco, se tiver alguma pergunta referente a algum desses campos ou uma outra dúvida, também pode deixar aí que a gente vai comentando aqui o assunto e vamos também lendo as perguntas de vocês ao longo aqui da nossa conversa. Eu já gostaria de agradecer, né, o Edgley, pela disponibilidade em estar aqui conosco, né, fazendo esse ciclo de lives aí que eu estou fazendo já há um tempinho. Já fiz várias lives e estou fazendo aqui, iniciando essa segunda, vamos dizer assim, segunda temporada, né, de lives, que eu dei uma pausa uma semana, mas já voltei, já está tudo organizado as próximas, então eu gostaria de agradecer pela disponibilidade dele e também quem estiver entrando aí conosco, seja bem-vindo, vai apertando no coração, vai colocando suas dúvidas, que a gente vai comentando aqui tudo com vocês, tá? Antes, eu gostaria de começar aí com o Edgley, né, para se apresentar para a gente. Beleza, Leonardo. Bom, pessoal, para aqueles que ainda não me conhecem, estou vendo que alguns aqui estão entrando, Isso, então devem estar entrando pelo Instagram do Leonardo. Meu nome é Edgley isso, Oliveira, tá bom? Sou advogado, atuante aí em várias áreas do direito, mas sobretudo na área do consumidor, área criminal e área administrativa. Sou formado pela Universidade Federal do Amazonas e quando recebi o convite pelo Leonardo, aceitei prontamente, porque eu acho que é um tema, como eu já disse, extremamente relevante para todos nós. Inclusive, eu disse no nosso teste há minutos, né, que certamente você que está vendo essa live, em algum momento você vai se ver dentro desse assunto. E é muito difícil você fazer um tema onde todos consigam se ver naquele assunto. Mas eu garanto que você que parar e para nos assistir vai se ver dentro desse tema que nós estamos abordando. Direito do consumidor nesse momento de pandemia. certo. Então, para a gente começar, nada mais nada menos do que saber o que é o direito do consumidor. Beleza, vamos lá. O direito do consumidor, pessoal, é o conjunto de normas, regras, princípios que regulam a relação entre o fornecedor e o consumidor.
né? E quem é o consumidor? O consumidor ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Se um comerciante compra de um fabricante determinado produto para ele revender, ele não é consumidor, porque ele não está comprando aquele produto como destinatário final, ele vai repassar para outro. Estou vendo que já tem um pessoal comentando aqui, Leonardo, vai pegando as perguntas, tá bom? Tá, tudo bem. Mas se aquela empresa, por exemplo, compra produtos de limpeza, obviamente para manutenção da sua estrutura, e é destinatário final daquele produto, ela é consumidora. Então, a gente precisa analisar cada caso quem é consumidor e quem não é consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa jurídica. Né? O Código de Defesa do Consumidor é um código de 1990, né? A Constituição de 1988 estabelece como direito fundamental, dever do Estado, a proteção do consumidor, e por conta desse mandamento constitucional, houve aí em 1990 a edição do CDC, que é o código que regula as relações de consumo, e que vai ser a base do que nós vamos falar aqui hoje. Certo. Eu vou já começar lendo aqui, antes da gente ir para o nosso tópico principal, que são as discussões, mas eu vou ler esse comentário aqui, dar as boas-vindas a algumas pessoas, né? Henrique, Itália Camille, Ariel Menezes, Barbearia aqui, Felipe Lucena. E a Cristiane comentou aqui, queria saber referente aos cartões de créditos, se eles terão uma espécie de prazo para pagamento das faturas. Muitas pessoas, devido à pandemia, estão sem trabalho e, com isso, atrasando suas contas. Beleza. Qual seria aí o procedimento? Bom, infelizmente, não há, no momento ainda, há projetos de lei no Congresso, aqui na Assembleia, para regular aí a taxa de juros dos cartões de crédito, enfim. Mas, no momento, nós não temos nada regulando isso. Então, o que nesse caso é possível? Há um coronavírus, uma pandemia imprevisível, né? E tanto para o consumidor quanto para os fornecedores. E pela teoria da imprevisão, quando ocorre numa relação contratual de consumo um fato que era imprevisto pelas partes e que coloca em risco o adimplemento daquela obrigação, ou seja, o cumprimento daquela obrigação, o Poder Judiciário pode sim rever o valor a ser pago, as obrigações ali contidas. Então, para ser mais objetivo, uma pessoa, por exemplo, que está desempregada, não tem condições de pagar o cartão de crédito, ela primeiro deve tentar negociar com o banco, né? Uma taxa de juros menor, um acordo que facilite o pagamento. Geralmente é o que acontece, os bancos não cedem, né? Mantém ali a taxa de juros, mantém ali alguns facilitam a negociação, mas não são todos. Nesse caso, é possível sim o consumidor procurar um advogado, buscar o judiciário, para que o juiz determine uma redução dos juros ou um parcelamento maior da dívida. Enfim, é possível buscar no judiciário, sim, um acordo mais favorável ao consumidor. Por quê? Porque esse momento de imprevisibilidade, a legislação permite que as relações contratuais possam ser revistas. Então, por exemplo, veja você, algo que a gente talvez comente lá na frente, alguém que tem um estabelecimento de floricultura, por exemplo. O cara ele é dono de uma floricultura e paga o aluguel do estabelecimento dele. Nesse momento, a renda dele caiu bruscamente, ele tem que pagar um aluguel de R$2.000 todo mês. É possível que ele entre no judiciário com o que a gente chama de revisional de contrato, pedindo que o valor do aluguel seja reduzido ou suspenso por algum período, por um mês, 2 meses, até que ele possa se restabelecer. Tem muita gente, por exemplo, tem muito empresário que está buscando aqui na FEAM, Agência de Fomento do Estado, empréstimo para pagar funcionário, para pagar aluguel, só que existe um trâmite burocrático aí. Você não consegue o empréstimo do dia para a noite. Então, é possível que essa pessoa entre sim no judiciário para rever o valor desse aluguel.
e assim também é nos cartões de crédito. Não sei se eu consegui responder a dúvida aí da Cristiane, mas caso não tenha conseguido, Cristiane, é só perguntar novamente, tá bom? Certo. E agora, gente, só dá o ok aí, Cristiane, se foi ou não respondido, que a gente está aqui acompanhando, tá? Estou olhando aqui as mensagens, né? E pedir aí para o pessoal também comentar se tiver alguma outra dúvida em relação ao que estamos discutindo, pode colocar aí. Para a gente começar, o que a gente vai falar agora no âmbito da área da saúde. Aí eu queria fazer, eu separei aqui pesquisando, né? Eu vi algumas situações que ocorreram e a primeira, uma dúvida assim que eu tive é sobre a questão dos convênios, né? A gente sabe que está no momento de pandemia e as pessoas, elas têm seus convênios e tudo. E eu queria saber se, por exemplo, eu pago um particular, eu tenho direito a um leito, ou porque está cheio o hospital não vai me conceder esse leito, como é que funciona essa questão? A Cristiane comentou Bom, aqui, muito obrigada, eu entendi sim. beleza, Cristiane. Bom, nesse caso, pessoal, você que tá. Antes de eu adentrar na tua pergunta aí, Léo, Sim, eu vou só colocar uma questão que eu acho interessante, que me surgiu essa pode semana. colocar. Alguns planos de saúde, uma pessoa me relatou que ela tem um plano de saúde particular e foi procurar um cardiologista no plano. E não encontrou nenhum cardiologista. Nenhum cardiologista estava atendendo, os atendimentos estão suspensos, enfim. Nesse caso, eu falei para ela entrar em contato com o plano e o plano tem obrigação de que se naquela rede conveniada deles não haja nenhum cardiologista atendendo, o plano tem obrigação de pagar um cardiologista particular que esteja atendendo para suprir a demanda da usuária, tá bom? Então, caso você procure algum atendimento no plano, uma consulta, e lhe seja negada por não ter profissionais atendendo, procure o plano e ele tem obrigação no tempo mais rápido possível em conseguir a consulta ou o exame que você está solicitando. Dito isto, bom, sim, Leonardo, se você paga um plano de saúde, ele tem obrigação de conseguir um leito para você, de lhe fornecer toda a assistência necessária, tá bom? O plano não pode simplesmente dizer que não tem leito, que não tem médico. Ele, como prestador de serviço, tem a obrigação... Até porque, imagina você paga um plano de saúde que é para quando você mais precisar, você usar. Né? Então, não faz sentido que o plano negue atendimento. Embora seja comum isso, né? E caso isso aconteça, você, consumidor, tem total direito de provocar o Poder Judiciário para que o plano de saúde seja compelido a lhe fornecer o atendimento, a internação, o medicamento, o que for necessário para a preservação da sua saúde. Existe, Edilei, alguma outra situação na área da saúde que a gente possa estar comentando aqui? Bom, acredito que a questão aí também interessante seria colocar alguns planos de saúde, eles estão limitando o tempo de internação para algumas doenças, limitando determinadas consultas, e isso é completamente abusivo, não pode ser feito. Veja você, por exemplo, vamos supor que você paga um plano de saúde no valor mensal de R$500 e você não usa o plano de saúde, porque tem gente que é dessa forma que o plano lucra, né? Tem muita gente que paga plano de saúde e não utiliza. Tem outros que pagam, utilizam bastante, mas a maioria não utiliza tanto. Veja você, se você não utiliza nada do plano, você vai pagar o plano, correto? Normalmente, o plano não vai deixar de lhe cobrar porque você não está usando o plano. Ou seja, se o fato de você não usar o plano não pode servir como, entre aspas, desculpa para você não pagar a mensalidade, o fato de você usar muito o plano também não pode servir como argumento para que o prestador do serviço aumente a sua mensalidade ou cobre algum valor a mais por isso. Por que eu estou dizendo isso? Tem plano de saúde aí aumentando mensalidade de usuários que usam muito o plano.
Isso é abusivo, isso é crime, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, e você que se vê nessa situação não pode deixar isso barato. Tem que procurar os seus direitos. Ah, e outro detalhe Entende? também, Leonardo, que eu acho interessante, porque a gente está falando muito das Sim, pessoas que têm plano, né? Mas sim, algumas pessoas também estão procurando as redes particulares de saúde por conta do coronavírus. Tem até aí um áudio que circulou algumas semanas atrás de um hospital aqui da cidade que estava cobrando R$ 100.000 para tratamento de Covid-19. Isso é um absurdo, isso é algo até que dá um certo... uma pode-se A dizer gente fica desumano, né? muito, isso, desumano, tá bom? E caso isso aconteça, o que eu oriento a você? Entre aspas, aceite aquelas condições do hospital. Até porque você não tem como ficar discutindo ali valores naquele momento. Porque o seu pai, a sua mãe, alguma pessoa muito especial para você está morrendo e precisa do atendimento. Certamente esse valor cobrado no judiciário será declarado nulo e o consumidor vai receber uma indenização pela cobrança do plano de saúde, que está se valendo da situação de vulnerabilidade do consumidor para exigir uma vantagem manifestamente excessiva. Então, você aí que não tem plano, mas procura uma rede conveniada particular e lhe cobra um valor estratosférico para lhe prestar atendimento, fique sabendo que você tem seus direitos resguardados pela legislação. Edgley, já que a gente está falando da saúde, a gente falou muito do particular, né? Eu queria saber, assim, em questão ao público, né? Como que se deve agir a isso? Porque a gente sabe que uma grande parte da população, ela não tem condições de pagar um determinado valor, né? Aquele que seria particular. E como agir nesses momentos aí em relação ao SUS, né? Sim, bom, a nossa Constituição ela tem uma redação muito forte quando o assunto é saúde. Ela diz que a saúde deve ser garantida de forma universal. Essa é a palavra que a Constituição usa para definir a abrangência do sistema de saúde. Então, você, meu querido, que foi procurar, inclusive algumas decisões aqui do Judiciário Amazonense já saíram nesse sentido, você que vai procurar o SUS e porventura não encontra leito, precisa de uma cirurgia de emergência qual não está sendo feita, você deve procurar o judiciário, que certamente seu direito à saúde será resguardado, sobretudo naqueles casos mais graves. O que acontece é que muitas dessas pessoas, elas não possuem, não têm condições financeiras de arcar com um advogado particular, né? Ela não tem condições de arcar com uma rede, com um serviço particular de saúde, também não tem condições de custear um advogado. Você pode procurar a defensoria pública ou negociar com o seu advogado para ver como vocês podem pagar pelo serviço, mas o fato é que se você precisa do serviço público de saúde e for negado um atendimento emergencial, uma consulta emergencial, certamente você tem no judiciário a chance de resguardar o seu direito e ter o seu atendimento garantido. Certo. A gente vai para outro âmbito agora, eu acho que é um âmbito bastante interessante, assim, eu tava fazendo a minha pós, né, então eu saí recentemente, eu concluí ela antes da pandemia, né, eu concluí em março, graças a Deus, mas eu vejo, assim, nos grupos, né, o sofrimento de algumas pessoas em relação à questão das faculdades e escolas, né. Devido à pandemia, o processo de ensino mudou, né, ele está sendo de maneira online, e as pessoas, o que mais eu ouvi falar é que as pessoas estão pagando uma mensalidade presencial, mas elas estão estudando em EAD. O que fazer nesse momento? Bom, isso é um tema interessantíssimo e, enfim, vamos lá. Primeiro vamos primeiro colocar aqui no debate os dois lados da moeda. Qual é o lado da moeda do consumidor? Foi o lado que você falou. Ele paga um serviço presencial, mas que não está tendo o serviço EAD.
E entre os consumidores, né, alegam, de um modo geral, que deveriam ter uma redução da mensalidade, já que estão tendo um serviço pelo qual não foi contratado. O prestador do serviço, obviamente, também não quer sair perdendo e alega que não pode diminuir a mensalidade porque os custos deles, inclusive, aumentaram com a aquisição de equipamentos para que seja viabilizado o ensino à distância. Pois bem, esse é um tema também que o legislativo tem demorado a agir. Nós não temos ainda nenhuma lei, né, que determine que a faculdade ou a escola que esteja prestando serviço online, né, à distância, tenha que reduzir o valor da mensalidade. O que temos aqui no Tribunal de Justiça, eu vou até citar essa decisão, que eu acho bastante interessante, o Tribunal de Justiça do Amazonas disse que o que pode acontecer é que o prestador do serviço ele tem que, ao menos, suspender 20% do valor da mensalidade e jogar para o final do contrato, para que o consumidor tenha um prazo para pagar. Então, veja você, se eu pago uma mensalidade de R$1.000, eu posso exigir que o prestador do serviço me cobre 800 nesse mês, nesse período, e que esses 200, esse saldo remanescente, eu pague no final. Isso daí eu posso exigir, mas veja que não é uma redução do valor. Ele só está pegando esses 200 e esses 20% transferido para o final do contrato, mas não chega a ser uma redução do valor. Agora, é bom deixar claro aqui também que tem muito prestador de serviço, parece até palhaçado o que eu vou dizer aqui, mas não é. Tem muita faculdade e escola que não está ofertando serviço nem à distância e está querendo cobrar mensalidade. Isso é um absurdo. Você, consumidor, que está sendo cobrado por uma escola, faculdade ou cursinho que não está ofertando o ensino à distância, você não tem obrigação de pagar a mensalidade, por uma questão muito óbvia. Se não há prestação do serviço, não há obrigação de pagar. Aí você vem nesse caso aí, tá, mas eu contratei um serviço presencial e estou tendo aula à distância. Aí, pessoal, infelizmente, até esse momento, enquanto não tem lei regulando, o prestador do serviço, caso esteja prestando, eu repito, caso esteja prestando serviço de forma online, ele pode sim cobrar a mensalidade, pelo menos 80% dela e jogar os 20% para o final. Por quê? Porque não é culpa do prestador do serviço, né, pessoal? Ele está tendo que prestar o serviço online por uma obrigação, por uma imposição da situação que nós vivemos. Mas nada impede também que você, consumidor, e aí eu vou colocar uma questão interessante que também me apareceu aqui essa semana, de uma moça, dentista, que faz uma pós-graduação em ortodontia. Ortodontia, para quem não sabe, é o ramo da odontologia que cuida de aparelhos, né? E ela faz uma pós que necessariamente, para o aprendizado ser eficiente, tem que ser presencial. Ela precisa estar em consultório treinando. E aí a prestadora do serviço quis colocar isso online, tentar achar um meio online. E aí ela falou bem assim, bom, eu estou me sentindo prejudicada. Por quê? Porque eu não vou conseguir extrair o conhecimento necessário. Então, nesse caso, pessoal, caso o aluno sinta-se que ele não tem rendimento estudando online, tem pessoas que de fato não conseguem render online, ou que o ensino necessite obrigatoriamente da presença do aluno. Por exemplo, a aula de laboratório. Como é que você vai fazer uma aula de laboratório online? Não tem como. Né? O aluno pode exigir da instituição que, olha, não quero estudar nesse momento, quando as coisas normalizarem, a gente continua o meu contrato, porque eu estou me sentindo prejudicado. Eu entendo que online eu não estou rendendo. Então, foi essa orientação que eu dei para ela. Eu falei, olha, se você acha que você não está rendendo, que o seu ensino está prejudicado, diga para a instituição que você quer suspender o contrato, que quando as coisas normalizarem, quando for possível ter aula presencial novamente, que você volte a estudar da forma convencional, tá bom? O consumidor,
ele não é obrigado a aceitar o serviço online. Né? Claro que, caso ele não aceite, isso vai ter um prejuízo temporal para ele. Né? Esse período ele não vai estar estudando, vai se formar depois do tempo previsto, mas ele não é obrigado a aceitar o serviço online. Entendi. Então, o aluno ele tem esse direito de fazer um módulo, algum curso que ele não se sente bem, né? Eu até conversei com uma colega minha, não sei se ela está na live, mas ela falou que sentiu dificuldades, né? Ela queria concluir uma disciplina e aí Sim. o professor, mesmo pelo online, ele não soube conduzir bem, né? Tipo assim, ele passou uma atividade para ela somente, para ela fazer, e não passou, vamos dizer assim, o conteúdo, né? Para ter todo aquele estudo antes, né? Então ela sentiu dificuldades e ela realmente procurou isso que você falou. Ela chegou na instituição e falou que queria fazer depois, porque realmente ela não ia ter um aprendizado eficiente, né? A gente está pagando por isso. Exatamente. E nesse caso, como eu estou dizendo para você, o consumidor pode exigir que quando as coisas normalizarem, ele volte a estudar da forma convencional. Porque nós temos também, Leonardo, nesse aspecto específico, nesse ponto que você tocou, um detalhe que parece passar despercebido pelas pessoas, principalmente pelos prestadores do serviço, mas não pode passar, que é a questão da internet. Muita gente em Manaus tem dificuldade de acesso à internet. Então, como é que você vai ter um serviço de EAD à distância satisfatório se a principal ferramenta para tal ensinamento, que é a internet, você não tem? Então, essas coisas elas precisam ser colocadas na mesa também, porque tem muita faculdade e escola querendo empurrar a goela abaixo do consumidor a oferta do ensino à distância. Edgley, é muito crítica a situação que a gente vive, né? Porque parece que as pessoas estão se aproveitando da pandemia para abusar, né? Das pessoas. Aqui tem algumas pessoas entrando, né? Vou dar as boas-vindas aqui. Vanessa, Pedro, Luciane, Michele, Silva. Sejam bem-vindos aí. A gente está falando aqui sobre o direito do consumidor em momentos de pandemia. Vai apertando no coração, compartilha a live aí para os amigos que a gente está discutindo aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem escrever aí para a gente, que a gente vai comentando aqui também, tá? Um outro ponto é os serviços, né? De água, luz e telefone. Eu queria depois comentar um pouco com você também sobre outros tipos de serviço, mas para a gente iniciar, eu quero comentar sobre esses serviços, que também é algo aí que eu observei que teve algumas mudanças, né, perante ao consumidor, e aí eu gostaria que você falasse. Beleza, vamos lá. Para a gente tratar desse tema, a gente precisa separar esses três serviços em dois grupos. Sim. O serviço de água e luz e o serviço de telefone. Por quê? Porque aqui, em todo o Brasil e aqui no estado também, houve a edição de leis determinando que as concessionárias do serviço de água e luz se abstenham de cortar o serviço em decorrência de inadimplemento por 90 dias. Apenas, e aí é um detalhe importante, porque muita gente não sabe, um rapaz me procurou na semana passada, apenas para no âmbito residencial. O que eu quero dizer com isso? Se você tem um cursinho, por exemplo, que obviamente não é para fins residenciais, e você atrasar a mensalidade da água e da luz, a concessionária pode ir lá e cortar. Né? Para fins comerciais, pode sim haver o corte. Para fins residenciais, não. Por 90 dias, a concessionária não pode suspender o serviço em decorrência do inadimplemento. Mas é preciso também salientar, porque muita gente está achando que não vai ter que pagar a conta. E não é isso, pessoal. Você vai ter que pagar a conta normalmente. Você só não vai ter que pagar nesse período, nesses 90 dias aí que eles deram. Mas, depois desses 90 dias, se você não pagar essa conta, o seu serviço pode ser cortado. E também é preciso salientar que a lei não determinou
que não possa correr juros, multas e correção monetária. Então, se você atrasar, você vai pagar juros, você vai pagar correção monetária, você vai pagar eventuais multas, tá bom? Digamos assim, o único benefício para o consumidor foi suspender o corte nesses 90 dias. Mas o valor da conta, eventuais encargos, eles permanecem. Isso para água e luz, por isso que eu dividi em 2 grupos. No caso de telefone, há projetos de lei no Senado. Oi? Rapidinho. Desde quando existe uma data específica que foi proibido, né, assim, o início dessa questão do corte? Desde o dia 21 de março, que foi o dia que decretaram, o governador do estado aqui decretou o estado de calamidade pública em decorrência do coronavírus. Então, 21 de março... Só para a gente saber, assim, até quanto tempo, né, vai durar essa questão. Sim. Então, dia 21 de março, você joga 3 meses, 90 dias, melhor dizendo, até dia 21 de junho, 21/6. Isso. Certo. Beleza? Obrigado. E no caso do telefone, pessoal, infelizmente... porque assim, o telefone hoje, o serviço de telefonia, de internet, eles são fundamentais. A internet hoje, ela é tão importante quanto água e luz para muitas pessoas. E aí o que acontece? Há projetos no Senado Federal, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, também no mesmo sentido da água e da luz, que as prestadoras do serviço se abstenham por um prazo de 90 dias de efetuar o corte desses serviços em caso de inadimplemento. Mas são até agora apenas propostas legislativas, não há nenhuma lei sancionada nesse sentido. Portanto, se você atrasar o seu plano de internet, se você atrasar seu telefone, a operadora pode cortar o seu serviço. Esses projetos, assim, eles demoram a ser sancionados? Existe essa demora? A Constituição permite que o parlamentar ou o presidente, né, que o presidente também, ou melhor dizendo, o parlamentar ou o chefe do executivo, que pode ser o presidente, o governador ou o prefeito, que apresente um projeto de lei nesse sentido, ele pode solicitar em regime de urgência, né, a apreciação desse projeto, que é aceito pelo presidente da Casa Legislativa. A verdade, para ser bem sincero com todos aqui, se quisessem aprovar, já tinham aprovado. Né? Quando os deputados, os senadores querem aprovar um projeto de forma rápida e satisfatória, eles aprovam, às vezes, em questão de horas, um projeto como esse. Né? E se está havendo toda essa demora, é porque certamente não há vontade política de aprová-lo. Entendi. É uma curiosidade que eu tinha em saber, né? Se existe, né, um prazo mesmo. Existe. Quando você... Assim, em regra, não existe um prazo, né? Quando você apresenta um projeto de lei, não existe um prazo. Mas você solicita em regime de urgência, ele tem um prazo de até 90 dias para ser apreciado. Porque você sabe que várias pessoas aí estão passando por essas dificuldades, né? Sim. E assim, ter alguma lei, né, para possibilitar essa ajuda durante esse momento, eu acredito que para essas pessoas que têm mais dificuldades seria Não tenho dúvida. uma boa vantagem, né? Sim. Bom, para a gente finalizar aqui, eu queria que você deixasse aí algumas sugestões, né? Se existe algum canal de denúncia, se existe alguma maneira de eu procurar um advogado, né? Por exemplo, assim, muitas pessoas não têm condições, né, de pagar o advogado. Então, existe algum canal aqui em Manaus que a gente possa procurar um advogado para nos acompanhar ou até mesmo fazer alguma reclamação? Certo, beleza. Assim, Leonardo, antes de a gente entrar nessas considerações finais, me permita só tratar mais de um tema importante que eu acho interessante. Olha, eu esqueci, eu acabei esquecendo também, eu passei aqui. Eu ia falar sobre os serviços, mas pode falar. Outros serviços, né? No mês passado, eu não vou me lembrar exatamente o dia, mas foi em abril, dia 20 e pouco de abril, mais ou menos,
foi aprovada, editada pelo presidente da República a medida provisória 948. Essa medida provisória é conhecida como a MP, a Medida Provisória dos Serviços Culturais, MP do Turismo também chamada. Ela estabelece uma série de procedimentos para os consumidores que adquiriram serviços antes da pandemia e que não podem ser ofertados. Então, eu vou pegar aqui para você como exemplo, imagine alguém que comprou uma passagem para hoje, 11 de maio, viajar para os Estados Unidos para passear. Como é que a pessoa vai passar férias nos Estados Unidos hoje? Não tem condições, obviamente. A pessoa tem que cancelar a passagem ou remarcar. Em condições normais de temperatura e pressão, ou seja, em condições, em momentos de não pandemia, o consumidor que cancelasse a passagem aérea, ele pagava uma multa lá de até 25% do contrato, e se ele pagou, por exemplo, R$1.000 pela passagem, ele tinha R$750 devolvido pelo cancelamento. Beleza. Só que o que aconteceu? Essa medida provisória, ela diz que o prestador do serviço, nesse meu exemplo, a companhia aérea, ela não tem obrigação de devolver o dinheiro do consumidor. Ela pode estabelecer 3 situações que o consumidor deve aceitar. E isso é muito grave, porque eu vou já explicar melhor que isso viola direitos básicos do consumidor. Eu gosto de trabalhar com exemplo porque as pessoas vão entendendo melhor, né? Então, imagina você comprar uma passagem de R$1.000 para os Estados Unidos hoje, 11 de maio. E você não pode mais, você teve que cancelar a sua passagem, sua viagem, suas férias. Aí você vai lá na companhia aérea e diga, olha, eu quero cancelar minha passagem, eu quero meu dinheiro de volta, porque eu não tenho condições de viajar e também muitos perderam o emprego. Né? Então, por exemplo, eu ia viajar, eu até queria viajar, mas como é que eu vou viajar sendo que eu fiquei desempregado? Tenho contas para pagar, não sei como vai ser o futuro, eu quero economizar. E aí a companhia aérea vira para você e diz bem assim, olha, a gente não vai devolver o seu dinheiro. Mas por que você não vai devolver meu dinheiro? Porque a medida provisória 948, editada pelo presidente da República, permite que, ao invés de eu lhe devolver o dinheiro, eu remarque a sua passagem. Então, se você queria, hoje, 11 de maio, para viajar para os Estados Unidos, a lei faculta ao prestador do serviço a possibilidade dele remarcar a passagem. Por exemplo, para o dia 11 de dezembro, vou colocar aqui um exemplo. Aí o consumidor, sim, eu me colocando como consumidor, aí você vai virar para a atendente e dizer bem assim, mas minha querida, eu não posso viajar. Eu não tenho condições de viajar. Como é que eu vou viajar sem dinheiro? Como é que eu vou viajar desempregado? Aí a atendente vai dizer bem assim, então, tudo bem, o senhor não quer viajar, né? Então eu vou colocar como crédito aqui para o senhor. O senhor tem 1 ano para usar esse valor de R$1.000 como crédito. O senhor comprar uma outra passagem para um outro lugar, enfim. O senhor decide o que o senhor faz com esses R$1.000 aqui dentro da nossa empresa. Aí o consumidor vira para a atendente de novo e diz, mas minha amiga, você não está entendendo. Eu não tenho condições de luxar nesse momento. Eu preciso desse dinheiro para pagar minha luz, eu preciso desse dinheiro para pagar minha água, eu preciso desse dinheiro para pagar a escola da minha filha, para pagar a pensão do meu filho, né? Eu não tenho condições. Aí a prestadora do serviço vai virar para você, meu amigo, então eu sinto muito. Infelizmente, você vai ficar sem o dinheiro. Perceba o absurdo que essa medida provisória fez. Que isso é um absurdo. O que a medida provisória deveria fazer bom, eu vou tentar conciliar aqui, eu posso pegar esses R$1.000, se eu fosse presidente da República, por exemplo, eu chegaria e dizia bem assim, vamos fazer o seguinte, o consumidor tem direito a R$1.000, a companhia aérea não tem condições de devolver esse dinheiro de uma vez, parcela em 10 vezes, sei lá, né, facilita o pagamento, mas simplesmente dizer que o consumidor não tem direito ao dinheiro de volta, isso é um absurdo, completo absurdo, que o judiciário certamente, em muitas decisões, vai se posicionar contra isso. Ficou claro esse exemplo aí? Sim, ficou bastante claro, sim. Aí eu vou dar mais um outro exemplo. Vou pegar aqui a pessoa, por exemplo,
que comprou um show do Gustavo Lima. Sei lá, um ingresso aí pro show do O Gustavo show Lima do no valor Vila de Mix. O Vila show do Vila Mix, vamos Mix supor aí. que era para acontecer. Sim, R$ 300, vamos supor que ela pagou nesse ingresso. Aí você vai lá na promotora, né, do evento e diz, olha, eu não teve show, obviamente, eu gostaria de ter meu dinheiro devolvido. Aí a promotora do evento vai virar para você e vai dizer assim, mas olha, a MP 948 diz que eu não tenho obrigação de lhe devolver o dinheiro. Aí você vai dizer, mas como que você não tem obrigação de devolver o dinheiro? Não tenho. Mas eu tenho aqui duas opções para a senhora. Você pode... olha, esse Vila Mix, se a senhora quiser, ano que vem, a senhora quiser participar, só não precisa pagar mais não. A gente já vai colocar aqui como um ingresso já pago para o ano que vem. Aí a pessoa vai dizer, mas meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa, eu perdi meu emprego. Eu não tenho condições hoje de dar R$ 300 no show do Gustavo Lima, do Vila Mix. Há 3 meses atrás eu tinha, hoje eu não tenho. Aí a prestadora do serviço vai dizer para você, tá, a senhora não quer ir para o show do Vila Mix? A gente tem outros shows aqui para a senhora, a gente tem outros serviços para você. Aí a pessoa vai dizer, mas você ainda não entendeu o que eu estou dizendo. Eu não tenho dinheiro, eu estou desempregado, preciso pagar água, luz. Como é que eu vou para um show de R$ 300? Eu não posso luxar. Então, nesses casos, a maioria dos prestadores do serviço vão se negar a devolver o dinheiro para o consumidor. Eu oriento a você que está vendo a nossa live, você que vai ver depois aí, ela vai ficar disponibilizada, que se isso acontecer com você, se você for solicitar o reembolso de algum serviço não prestado, não ofertado devido ao coronavírus, devido a esse momento de pandemia, procure o judiciário para que você tenha o seu dinheiro de volta. Por quê? Porque, pessoal, não é razoável que um consumidor que pagou por um serviço que foi cancelado não tenha o dinheiro de volta. Porque, na prática, o que é que essa medida provisória fez? Ela tirou de você, Leonardo, tirou de mim, consumidor, tirou de você que está nos assistindo, o direito de não querer o serviço. Porque, pela redação dessa medida provisória, o consumidor ele é obrigado a aceitar ou o serviço que ele pagou ou outro serviço que a prestadora quiser. Estão empurrando a goela abaixo para ele. Mas ele não quer nenhum serviço. Ele queria há 2, 3 meses atrás. Hoje ele não quer mais. Então a gente precisa buscar no judiciário a solução para esses problemas que vão se multiplicar nos próximos meses. Tá bom? Então eu gostaria de deixar você aí que está vendo nossa live a par disso. Se você se vê diante dessa situação, busque o seu direito, não durma. A gente tem um jargão jurídico que o direito não socorre aos que dormem. Isso é uma verdade. Tem muitas pessoas que dormem no ponto e acabam perdendo o direito. E mais uma coisa que eu queria deixar registrada aqui também para você que está nos assistindo. Toda vez que você entrar em contato com o prestador de serviço, nesse momento, sobretudo, registre tudo que vocês estão falando. Procure conversar pelo WhatsApp, por e-mail, onde as conversas ficam registradas. Pegue número de protocolo, se certifique, peça cópias de documentos. Não confie na palavra do prestador de serviço. Ela não é suficiente para garantir, para consolidar o seu direito. Busque coisas palpáveis, coisas que possam ser registradas, porque isso vai facilitar a busca do seu direito aí no judiciário. Entendi. Beleza? Eu pude compreender o que você quis falar, né? Principalmente em relação à viagem, né? Eu tenho uma tia que ela veio de Fortaleza para cá e realmente foi remarcado, né? Foi remarcado para, eu acho que em junho, se eu não me engano. Não lembro o momento quando foi remarcado, porque a gente não sabe como é que vai ficar essa situação da pandemia, né? Futura aí, né? Como é que vai ser. A gente espera que passe logo, mas tá difícil, né? Tá difícil, pelo que a gente está vendo, tá complicado. Mas, para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre aquela questão que eu comentei sobre o canal, né? Se existe algum canal de denúncia que a gente possa estar procurando. Bom, você pode estar ligando aqui, né, nós temos no Amazonas o PROCON,
e eu vou deixar dois números aqui para vocês, é o 3215 4012, 3215 4012 e o 9271 5519, 9271 5519. Esses são os dois números que vocês podem estar ligando aí para o PROCON para realizar as denúncias, enfim, que vocês entenderem de situações abusivas contra o consumidor. Agora, só queria deixar mais um caso registrado agora, Leonardo, que eu falei do PROCON. Na semana passada me veio uma situação que eu acho interessante, todos tenham ciência, de uma farmácia que estava vendendo o remédio muito usado aí para o coronavírus, azitromicina. E aí uma cliente minha ligou lá para a farmácia e perguntou, olha, vocês têm azitromicina? E aí o atendente falou, temos. E ela correu logo para comprar antes que acabasse. E ela disse que da ligação, do momento que ela ligou até o momento que ela chegou na farmácia, durou cerca de 20 minutos. Chegando lá, não tinha mais o remédio. E ela perguntou, poxa, mas eu acabei de ligar, já acabou? Aí o atendente falou, assim, já acabou. E aí, quando ela estava saindo da farmácia, uma senhora parou ela e disse bem assim, moça, acabou porque 2 rapazes vieram aqui, um com 25 receitas, ou 20, não lembro exatamente, Meu Deus do céu. o outro com 15, 10, e os dois sozinhos levaram a azitromicina toda da drogaria. E aí, eu liguei para o PROCON, ela me passou a situação, falei, bom, vou ligar para o PROCON para denunciar esse absurdo. E a pessoa que me atendeu disse, eu até estranhei, confesso que estranhei o fato, disse que o comerciante, no caso a farmácia, estava no direito dele de vender. Eu falei, ó, me perdoe, mas você não tá correto. Porque o comerciante ele tem que ter uma função social. O Código de Defesa do Consumidor diz que, nesses casos, o comerciante tem que limitar uma quantidade de produtos que cada pessoa pode levar. Porque o que acontece? Uma pessoa que leva 25 caixas, ela não está, obviamente, comprando para uso próprio. Ela está querendo revender, né? Por um valor, obviamente, também muito mais alto do que ela comprou, que ela tem que ter o lucro. E aí, por isso que a gente vê remédios absurdos, máscaras em valores absurdos, outros produtos em valores absurdos. Por quê? Porque muitos fornecedores estão permitindo com que isso aconteça. E aí eu perguntei do rapaz que me atendeu, eu falei, bom, para mim você está equivocado. Eu vou querer falar com o chefe do PROCON para saber se esse é o entendimento do PROCON. Porque se esse é o entendimento do PROCON, tem alguma coisa errada. Você está defendendo o comerciante, não o consumidor. Porque a primeira coisa que a fiscalização tem que ver nesse caso é se essas receitas que o cidadão levou são do mesmo médico. Porque tem que chegar com o médico e perguntar, doutor, o senhor passou 25 receitas para a mesma pessoa? Porque me fale o nome desse médico, eu nunca vou me consultar com ele, porque provavelmente ele está querendo matar o paciente. Né? Será que esse médico também tem interesses comerciais ao passar 25 receitas para a mesma pessoa? Então, isso a fiscalização tem que ir em cima. E é para isso que os órgãos de defesa do consumidor existem. Então, você que se deparar com alguma situação absurda, alguma situação que você veja, porque tem pessoas que não conhecem o direito, né? Mas o nosso senso comum, ele já nos induz a entender que certas situações são abusivas. Você deve denunciar. Porque se você não denunciar, meu amigo, minha amiga, os abusos vão continuar sendo perpetrados e o nosso dever como convivente de uma sociedade é lutar para que tanto o meu quanto o seu direito seja preservado. Certo. Eu queria dar as boas-vindas aqui, né? Tem algumas pessoas que estão entrando aqui conosco. Vanucci, a Denise, sejam bem-vindos aí, a Louise. A gente estava discutindo aqui sobre o direito do consumidor, né? Está comentando aqui sobre algumas situações que estão ocorrendo, né? Muitas situações estão aparecendo nesse momento de pandemia, situações aí extremamente abusivas.
Eu acho que um outro ponto também a falar é a questão do álcool em gel, né? Os valores aí exorbitantes também, né? Em relação às drogarias. Mas é uma questão, como o Edgley mesmo falou, você precisa denunciar, porque senão isso vai continuar acontecendo. Então vamos fazer a nossa parte, né, Edgley? Queria que você Sim. fizesse aí suas considerações finais. Beleza. Tem alguém aí com mais alguma pergunta? Se tiver alguém com alguma dúvida, pode colocar aí que a gente responde aqui. Beleza. Então, se aparecer aí no meio das considerações finais mais alguma Sim, pergunta, a gente responde. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite aí do Leonardo, o espaço, para a gente ajudar e dar a nossa contribuição nesse momento, né? Porque acredito que as informações que nós passamos aqui, esse debate que nós tivemos, ele conseguiu esclarecer muitas dúvidas de várias pessoas que estão aí sem saber o que fazer diante de certas situações, sem saber se aquilo está certo, se aquilo está errado. Eu acredito que a gente aqui conseguiu dar um norte para que você que está nos assistindo tenha um conhecimento maior do que o Código de Defesa do Consumidor e outras legislações lhe asseguram. Certamente você que viu aí essa live saiu com um aprendizado. Então, gostaria de agradecer o espaço, agradecer ao Leonardo, me colocar à disposição, né, das pessoas aí. Eu tenho minhas redes sociais, aí meu Instagram, minha página no Facebook, é de gleoliveira.adv, né, para que as pessoas possam, quiserem tirar dúvidas, quiserem conversar sobre esse tema, sobre outros temas, nós estamos à disposição, porque uma sociedade forte é uma sociedade que conhece o seu direito, que conhece, né, o que a lei lhe assegura como direito e também como obrigação. E eu costumo dizer que o primeiro passo para defender o seu direito é você conhecê-lo. Você não tem como defender algo que você não conhece, que você não sabe existir. Então, me coloco à disposição, agradeço a oportunidade e o espaço. Foi um prazer imenso compartilhar esse momento aqui com todos vocês. E é isso. Um forte abraço e certo. até a próxima. Ei, deixa eu te perguntar, quantos minutos a gente tem aí? 52:30. Então vamos lá. Ainda é que apareceu uma dúvida aqui, mas antes eu queria já ler alguns comentários. A Ariel Menezes comentou aqui que gostei, né? Parabéns para vocês, obrigado. A Ana Cláudia aqui também diz que amou a live. A Ingrid perguntou se vai ficar salva a live. Vai sim, vai ficar salva no perfil do Edgley, tá? Então sigam ele lá, procurem o perfil dele no Facebook. O rapaz é bom, super recomendado lá. A Bru Luísa disse que ela tem uma pergunta, né? As faculdades que estão cobrando o valor da mensalidade integral, mesmo não tendo aula, como fica? A gente chegou até a Pois é, comentar, né, sobre isso lá atrás, mas acredito que eu tinha vou entrado responder agora no novamente. final. Sim, Beleza? pode responder. Deixa eu só ver essa pergunta da Bruna, eu já tenho. Beleza, vamos lá. Pessoal, o que eu disse aqui, se uma faculdade, se uma escola não está prestando serviço, porque é presencial, obviamente que ele não está, né? Que não está podendo ter aula presencial. Então, se a escola ou a faculdade ou qualquer instituição de ensino não está ofertando o serviço EAD, ou seja, à distância, por meio da internet, você não deve, eu vou repetir, você não deve pagar a mensalidade. Só pode haver mensalidade, cobrança de mensalidade, se há prestação do serviço. Se não há prestação do serviço, a instituição de ensino, a escola, ela não pode lhe exigir a cobrança. Isso quer dizer que se você pagar, você vai estar errando? Não. Então, eu vou dar aqui um exemplo mais concreto para responder a moça aí. Você faz um contrato de 12 meses, de janeiro a dezembro. Aí você, devido a algumas condições ou por opção, você decide, aí não está tendo aula, nem à distância, nem presencial, aí você não quer pagar
maio e abril, por exemplo. O contrato, que seria até dezembro, ele fica prorrogado até fevereiro. Isso também não quer dizer que você não vai ter que pagar depois, caso o serviço seja prestado lá na frente, o valor da mensalidade. O que você não é obrigado ou obrigada é a pagar nesse período, nesse momento em que não está tendo aula nem presencial e muitas não estão ofertando serviço online, você não é obrigado a pagar a mensalidade. Tá bom? Mais alguma aí para nós? Deixa eu ver aqui. Foi a que eu li para ti foi do Vanucci, né? As faculdades que estão cobrando o valor da mensalidade integral, mesmo não tendo aula, como fica? Foi sobre isso que você comentou agora, né? Isso. Rapidinho. Tem aqui, agora sim, da Bru Luiz, ela disse que na escola do filho dela já tem 20% de desconto devido à vizinhança. Aí eu liguei para a escola e eles falaram que o desconto atual não é cumulativo. Eu não consegui entender a pergunta, mas posso estar... Vou tentar aqui interpretar o que ela quis dizer. Ela já tem um desconto de 20%. Sim. E eu acho que ela está se referindo ao que nós comentamos aqui da decisão do Tribunal de Justiça, que permite que o consumidor pague apenas 80% da mensalidade durante esse período de pandemia. Acredito que Acredito que seja isso. Aí ela provavelmente deve ter ido solicitar os 20%, os outros 20%, além dos que ela já tem, a escola se negou. Mas vamos lá, Bruna. Foi como eu disse aqui. Primeiro a gente precisa entender que não se trata de desconto. Isso, né? Que não se trata de desconto de 20%. O que a decisão do Tribunal de Justiça daqui fez foi apenas prorrogar esses 20% para o final do contrato. Então, você não vai pagar agora, mas vai ter que pagar depois. Então, não se trata de um desconto. Então, veja bem, um exemplo aqui. Você tem uma mensalidade de R$1.000, e aí você pode chegar nesse momento de pandemia, nesse momento em que as aulas estão sendo online, chegar lá com a faculdade, com a escola e dizer, olha, eu só quero pagar 80% desse valor, ou seja, eu só quero pagar R$800. Esses R$200, a escola, o prestador do serviço, vai jogar para o final do contrato. Você vai ter que pagar esse valor em algum momento. Então, eu só quero deixar bem claro isso, porque realmente na mídia, nas matérias que foram publicadas, falou em desconto. Não se trata de desconto. Não se engane, porque você vai ter problema lá no final. Esse valor ele é apenas jogado para o final do contrato. Mas, objetivamente respondendo a sua pergunta, Bruna, você tem sim direito aos 2 descontos, tá? A prática da escola foi uma prática abusiva. Se o contrato já lhe dá 20%, na verdade, até eu estou me confundindo, né? Na verdade, você tem sim direito ao desconto de 20% que você já tinha e mais esse abatimento de 20% da decisão judicial. Então, a prática da instituição de ensino foi abusiva, você pode sim exigir. Por exemplo, se a mensalidade é R$1.000 e você paga 800 já, porque você tem 20% de desconto, você pode, além desses 800, pedir mais 20% desse valor para que seja jogado no final do contrato e você só pague quando tiver mais condições, tá bom? A prática da instituição foi equivocada. Certo, então está respondido aí as nossas perguntas, né? Acredito que o tempo já esteja acabando aí, eu acredito, não sei, não estou visualizando. 1 minuto. 1 minuto, né? Daqui a pouco o Instagram vai já cortar a gente, então eu queria agradecer ao Edgley pela participação e também quero deixar claro que a live vai ficar disponível na conta do Edgley para quem entrou depois para assistir, tá bom? Podem assistir, fiquem à vontade. Quem esteve aqui conosco, se quiser assistir novamente, para ficar bem claro, né, os assuntos, pode assistir novamente. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado, Edgley. E até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço.